Tesouros maravilhosos à nossa alma. E hoje nós já chegamos no Salmo 39. E o título da mensagem é A Vaidade da Vida. A Vaidade da Vida. É o mesmo título usado pelo tradutor da versão Almeida, Revista e Atualizada. A Vaidade da Vida. Então vamos ler o Salmo 39 e convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez e ouvir com atenção. E todo o versículo que falar sobre a vaidade da vida, a pura vaidade, você vai ler comigo. Então você já tem que passar o olho no versículo rapidamente e ver se ele tem em algum lugar ali a palavra vaidade, e você que já começa lendo comigo, ok? É um exercício aí para que a gente sirva ao Senhor também com o nosso raciocínio, com a nossa velocidade de visão, tá bom? Salmo 39. Ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio. Calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então, disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste os meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu me tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Feche teus olhos. Clame ao Senhor, fale com Ele. Peça a Ele para falar no teu coração. Esse salmo tão precioso. Ó Deus Santo, nós te agradecemos pela tua bondade, a tua misericórdia. Te louvamos porque o Salmo fala a nossa vida, fala ao nosso coração. Nós pedimos que teu Espírito Santo nos ilumine. Nós não temos capacidade de entender plenamente a tua vontade se o teu Espírito não falar conosco. Abre os ouvidos, Senhor, do teu povo. Que nós tenhamos atenção, que nós deixemos de lado o celular, que nós deixemos de lado a nossa mente, que às vezes voa, mas que ela fique concentrada no teu evangelho, na tua palavra. Abençoe teu servo para que ele traga a mensagem conforme o teu querer, e que nós saímos aqui edificados na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, meus irmãos. E, meus irmãos, em meio ao caos que nós estamos vendo nas enchentes do Rio Grande do Sul, nós vimos um jovem que apareceu deixando a sua casa toda inundada de água. Não sei que município que era, mas era no estado do Rio Grande do Sul, e ele dizendo ali: o que adiantou fazer tudo isso aqui, ter isso tudo aqui, está ficando aí tudo agora tudo fica para trás. E as palavras então desse salmo trazem algum sentido às falas desse jovem, pois o salmo nos diz aí pelo menos duas vezes. A primeira vocês não conseguiram ler direitinho não, né? A primeira vez ficou assim, não é.
mas a segunda foi. Fala da vaidade, fala que tem uma vaidade na vida do homem. A vida é vaidade. A vaidade da vida, esse é o título. As palavras desse salmo, elas trazem, assim como Jó, um pensamento importante, assim como Eclesiastes, nós lemos também uma parte de Eclesiastes hoje, um pensamento importante para o crente a respeito do mundo, a respeito do que está ao nosso redor, a respeito do que a gente vê, sente, experimenta, a respeito dessa vida aqui. Davi é um salmista abençoado, foi abençoado por Deus, e trouxe tantos salmos importantes para nós. E nós temos algumas classificações, alguns tipos de salmo, que os teólogos, tentam encaixar. Temos salmos que são de louvor e adoração, outros salmos de lamento, salmos de ação de graças, salmos de peregrinação, salmos de sabedoria, salmos didáticos, de ensino, salmos imprecatórios, salmos penitenciais. E agora estamos diante desse Salmo 38, que é um salmo que nos faz pensar bastante. É um salmo, que poderíamos dizer, um salmo de sabedoria. Nós começamos aqui com esse salmo, no início, vendo o título dele, que fala sobre Jedutum. Jedutum era um dos responsáveis pela música na casa do Senhor. Se você vai em Crônicas, 1 Crônicas 25, 6, você vai ver que Davi organizou toda a música para servir na casa do Senhor. E Jedutum era um dos líderes dos louvores, um dos ministros de louvores ali, com aquele povo. Então, ele dirige a Jedutum. Não sabemos se porque Jedutum tinha uma capacidade para esse tipo de salmo, não sabemos a função, mas ele mandou para Jedutum. E o Jedutum tem um nome que é o nome de louvor e celebração. O Jedutum significa louvor ou celebração. Então é um salmo que, ao mesmo tempo que ele traz essa questão da vaidade da vida, ele foi dirigido a uma pessoa que está dando louvor, O nome dela dá louvor a Deus, dá louvor a Deus. E esse salmo, então, faz essa reflexão sobre a vida do homem. Assim como Jó faz uma reflexão importante sobre a fragilidade da vida, sobre a fugacidade da vida, assim como Eclesiastes também traz a cada um de nós o pensamento sobre a vaidade da vida, sobre correr atrás do vento. Então, nesse salmo aqui também tem esse gostinho, assim, talvez amargo, em algum momento, porque está tocando em um ponto sensível à nossa vida. Ele disse assim: tomarei cuidado com o que faço, não pecarei no que digo. Ele começou o salmo assim, ele falou: ficarei calado enquanto perverso estiver por perto, enquanto o ímpio estiver perto, eu vou ficar calado. Mas enquanto eu estava em silêncio, olha o salmista dizendo, sem falar nada, eu não falei nem de coisas ruins, mas também não falei de coisas boas. E aí dentro de mim cresceu o ardor no coração, e eu decidi falar. Falei com Deus: mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Vai passar rápido o meu tempo aqui na terra? Mostra-me os meus dias. Meus dias estão contados, o Senhor já os conhece. Minha vida é passageira. A vida que me deste não é longa, é curtinha, é como o palmo, não é? Um palmo ali, a gente pode medir. E diante de toda a existência que existe da eternidade, eu passo rapidamente, é só um momento, é um sopro. Na verdade, todo homem é um sopro. Somos apenas sombras que se movem, que têm as suas inquietações, mas essas inquietações não levam a nada, não dá em nada. Acumulamos riquezas, sem saber quem vai gastar essas riquezas. Agora, Senhor, o que devo esperar então? Eu espero em Ti, Tu és a minha esperança. Então livra-me da minha rebeldia, não permitas que os tolos zombem de mim. Eu estou calado, eu não vou dizer uma só palavra, pois a minha punição vem de Ti, é o Senhor que está fazendo isso. Por favor, Senhor, pare de me castigar, socorro. Os golpes de Tua mão me reduzem a nada. E a gente vem no finalzinho do Salmo. Quando o Senhor nos disciplina por nossos pecados, consomes a cada um de nós como a traça, o que é mais precioso. O ser humano não passa de um sopro.
Ele faz um interlúdio, uma pausa, e ele vem no finalzinho, os 2 versículos finais. Ouve minha oração, Senhor. Escuta meus clamores por socorro. Não ignores minhas lágrimas, pois sou como estrangeiro diante de ti. Apenas um viajante, só de passagem por este mundo, como foram os meus antepassados. Desvia de mim o olhar, Senhor, para que eu volte a sorrir antes que eu me vá e deixe de existir. Esse é o salmo que nós lemos, em outras palavras. Nós podemos tirar aqui a proposição, meus irmãos, que o homem sem Deus é pura vaidade. Vamos dizer isso? O homem sem Deus é pura vaidade. E por que o homem sem Deus é pura vaidade? Veja como o salmo nos ensina de uma forma bela. Em primeiro lugar, o homem sem Deus é vaidade porque ele é pecador. Versículo 1 diz assim: diz comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Então, a gente tem aqui uma situação onde o salmista está reconhecendo que ele é pecador. Eu sou pecador. Ele fala assim. Não apenas nos atos, mas também no falar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar calado. Eu não vou falar. Porque ele também mostra aqui que ele passava por um momento difícil. Talvez uma doença, alguma coisa que estava o afetando. Então, ele fala assim, ó, perto do ímpio, perto do perverso, eu não vou falar nada, eu vou ficar calado. Provavelmente ele diz isso porque ele não queria blasfemar. Ele não queria dizer alguma coisa que me falar lá, está blasfemando contra o seu Deus. Igual a mulher de Jó falou com ele, ó, amaldiçoa o seu Deus e morre, não é? Então ele fala, eu vou ficar calado, eu não vou falar nada. Olha o versículo 2. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Versículo 3, esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então, veja que, tudo bem, ele ficou calado, ficou em silêncio, não é? Porque não queria pecar contra Deus. E falar perto do ímpio coisas que desabonem, né, a fé. Por outro lado, ele não falou nada. Então, o versículo 2 fala assim, então eu calei acerca do bem também. Já que eu fiquei calado, eu também o bem, eu não falei. Eu não falei. Veja bem, então, não adiantou o silêncio dele. O silêncio dele não resolveu a situação. Tem gente que é mais assim, né? Está com problema, fica calado. Né? Eu sou mais assim, mais introvertido. Estou com problema, eu fico calado. Tem outros que não, né? Está com problema, fala demais. Né? Os que riram aí, não sei se é de que lado que é. Mas veja que não resolveu. Nesse caso aqui, o silêncio não resolveu. Né? A situação aqui não caberia aquele título do filme, O Silêncio dos Inocentes. Né? Não caberia. Porque caberia talvez assim, o silêncio do pecador, não dos inocentes. Ele era culpado, ele é pecador, era pecador. Né? Então o silêncio não resolveu o problema. Veja que Spurgeon comenta assim, ao tentar evitar um erro, ele caiu em outro erro. Usar a língua contra Deus é pecado de comissão, mas não usá-la de modo algum envolve claro pecado de omissão. Difícil, né? E aí, então eu falo ou não falo? Fica em silêncio ou não fica em silêncio? Fica evidente aqui que o pecado da omissão também está presente na vida dele. E diante do perverso, ele deveria falar, mas sem reclamar. Ele deveria falar do bem. Ele deveria falar de Deus, deveria falar do que Deus fez, deveria falar do que Deus é. Essa seria a postura adequada, e ele coloca isso aqui. Hoje também, o crente é pecador. Nós não podemos dizer não somos pecadores, pelo contrário. Romanos nos diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Outra versão fala assim, destituídos estão da glória de Deus. Foram tirados da glória de Deus por causa do pecado e carecem, ou seja, eu preciso voltar para Deus. E o apóstolo João escreve também assim, olha, lá em 1 João 1,10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ele escreve para quem? Ele está escrevendo para o ímpio? Para quem que João escreveu? Está escrevendo para crente. Os crentes. Tá, então qual que é a diferença do crente e do ímpio? A diferença é Cristo.
A diferença é Jesus. Pois Cristo ali na cruz levou os pecados do seu povo. Então, os que creem no sacrifício de Jesus, no sacrifício do Redentor, que se entregam a Ele, têm os seus pecados perdoados, cancelados. Por isso que em Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Essa é a diferença. Os dois são pecadores. A diferença é que o crente se entrega a Cristo e crê no sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é limpo, ele é transformado, ele é santificado por causa do sacrifício de Cristo. Por isso que sem Jesus é pura vaidade a vida, não faz sentido, é vaidade. Segundo lugar, hoje você está tranquilo, né? Pode ir até meia-noite tranquilo, né? Segundo lugar, meus irmãos, o homem sem Deus é vaidade, porque a sua vida é breve. Leia comigo o versículo 4. Diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Então, conhecendo a realidade do pecado ali, os salmistas, sem Deus, ele reconhece que, cara, eu sou pequeno demais, minha vida é assim, ó, já foi, passou. Os seus dias passam rapidamente. E aí ele pede ao Senhor para conhecer o seu fim, não é? Senhor, deixa eu conhecer então o meu fim, porque é breve, eu quero saber, não é? Então aqui pode ser no sentido de, Senhor, eu quero conhecer o meu fim. Pode ser como disse Elias: Senhor, eu quero morrer agora, né? Eu quero conhecer meu fim agora, né? Ou então, Senhor, me fala então quando que é o meu fim, não é? Até quando eu vou aqui ser peregrino nessa terra? Veja o versículo 5, disse assim, leia comigo: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Pura vaidade. Então nós percebemos aqui que ele quer ver o fim dele. É vaidade a minha vida, sem Deus aqui é vaidade. Calvino comenta aqui que uma largura de mão é medida de 4 dedos. E é aqui tomado uma medida então muito pequena. Então alguns falam, tem essa tradução de palmos, outro fala de palmo só, né? E aí o palmo seria assim ou seria assim, né? Conforme Davi aqui, 4 dedos assim, então é muito pouco, né? É muito pouco. A vida passa rapidamente. Ele queria então conhecer o dia da sua morte, porque, quem sabe assim, ele seria quebrantado diante de Deus. Quem sabe assim, ele ia reconhecer, ele fala isso: eu quero reconhecer minha dependência, eu sou pequeno, então me mostra, Senhor, o dia da minha partida. Né? Nós tivemos um caso assim na Bíblia onde o rei conheceu o dia da sua partida. Você sabe que rei é esse, né? Ele teve uma doença, e aí o profeta falou: está doente, né? E aí o que ele fez? Ele foi, clamou a Deus, se quebrantou. A irmã falou o nome dele aí, né? Ezequias. E ele se quebrantou, e o Senhor falou com o profeta: volta lá e fala com ele que ele vai ter mais quantos anos? 15 anos. Né? Mais 15 anos. Eu não sei se isso é bom ou ruim, saber o dia da partida, né? Eu não sei se ele fazia aniversário assim, mais tantos anos ou menos tantos anos, porque ele já sabia, não é? Mais 15 anos. Nesse caso, para Ezequias, não foi para ele assim, quem sabe, ele fala, agora vai ficar quebrantado sempre na presença do Senhor, porque ele vai partir em 15 anos, depois no ano 14, depois 13, né? Só que a palavra diz que ele, passado algum tempo, ele recebeu lá a embaixada da Babilônia, e ele ficou soberbo, ele foi mostrar toda a riqueza do reino, tal, para aqueles embaixadores da Babilônia. O coração dele cresceu,
né? E o profeta falou, olha, voltou para ele e falou, olha, você fez o que é mal, né? Perante o Senhor. E tudo isso aí vai ser destruído. Falou isso com ele, né? Tudo isso aí vai ser destruído. Por quê? Porque a Babilônia é mais à frente, a gente conhece a história que aconteceu, ela foi e pegou todo o reino, né? E levou Judá no exílio. Tudo vai ser destruído. Não no seu tempo, mais à frente. Ele ainda pensou assim, que bom que não vai ser no meu tempo. O texto mostra assim. Então veja, no caso de Ezequias, ele até deu uma desviada, né, no coração. Contudo, Davi aqui pede a Deus para mostrar nesse sentido, ó, Senhor, mostrar para que eu me quebrante, para que eu fique firme ali, para que eu entenda que realmente é vaidade. Versículo 6, ele fala assim, leia comigo. Com efeito, passa o homem como a sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Então ele continua nesse pensamento de que a vida é breve e que até mesmo os esforços que são feitos para ter uma vida aqui talvez mais tranquila no aspecto financeiro, são esforços em vão também. É isso que ele põe aqui. Né? Em vão. Como o pregador diz também em Eclesiastes, é correr atrás do vento. E nós aí podemos trazer isso para hoje e pensar que quantas pessoas correm atrás do vento. E pensar que talvez nós também, em algum momento, estamos correndo atrás do vento. Ele fala aqui, olha, você vai juntar, né? Ele fala a ele, né? Vou juntar o tesouro, né? E os homens também, os outros, vão juntar e não vai saber quem vai levá-los. Não é? Quem sabe, você junta, coloca lá no cofre e os ladrões roubam. Ou você junta na sua vida inteira, constrói a sua casa, seus bens, sua família, e as águas levam. Não sabe quem vai consumir isso aí que eu estou juntando? Ou então junta tudo igual aquela parábola do cara muito rico, que estava juntando, falou, nossa, tem plantação aí, muita coisa ainda, não cabe nos meus armazéns, construa mais, e encha aí de grãos e tal, e nós vamos, depois que tudo estiver cheio, a minha alma vai descansar. Aí o texto fala assim, louco, não sabe que hoje mesmo pedirão sua alma. Então, em vão. Em vão. Hoje, a gente percebe como a palavra de Deus é atualíssima. Atualíssima. A vida passa rapidamente também. Muitos que estavam entre nós já partiram. Eu tive com o Titamar, e Titamar ele compõe algumas músicas, né? Ele é membro nosso do Cascata agora, né? Aí ele começou a cantar uma música que ele compôs lá, num ritmo de... Sabe que eu não lembro exatamente o ritmo, não sei se é repente que chama, né, mas um sertanejo repente, alguma coisa assim. E aí ele ele foi falando da história aqui, foi muito interessante, da história daqui, foi contando, eu até falei com o pastor Marcelo, quem sabe a gente cantava essa música no aniversário da igreja. Ele foi contando porque eu estava no Lindéia, eu não lembro, senão eu ia cantar a música. Eu estava no Lindéia, na igreja presbiteriana, mas eu não quis ser da presbiteriana, mas os meus pais foram da presbiteriana. Ele começa a falar, cada verso vai falando um nome, porque lá tinha fulano de tal e, né, seu Simvaldo, Dona Odete, que fizeram isso e não sei o quê. Aí vai contando, vai falando os nomes de várias pessoas que já se foram. E eu falei, que isso, que mesmo? E tudo na cabeça dele, não escreveu em lugar nenhum. Foram. E nós também passaremos. É breve. A nossa vida é breve. É lógico quando a gente é adolescente, né? A gente fala, que breve. Lá na frente. Lá na frente. Aí a gente chama, não, vem para a igreja, vem para... Não, quando eu for mais velho, eu vou servir o Senhor. Né? Louco. Quem sabe vão pedir sua alma. O crente, então, lendo isso aqui, entende como Davi, como nós somos frágeis. Como Jó também, lembra-te da minha vida, que é um sopro, Jó 7,7, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Tiago 4,14, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, a nossa vida,
é breve, é vaidade. Só que Cristo veio, também viveu, quantos anos Cristo esteve aqui, encarnado? 33 anos. Só que a morte dele nos prometeu vida eterna. Vida eterna. É breve a nossa vida aqui. É breve a vida para aquele que não tem Cristo no coração, para aquele que não tem a salvação. Essa é a breve. Mas para aquele que tem o Senhor Jesus, quando Jesus veio, ele nos prometeu vida eterna. Sem Deus é vaidade, mas com Cristo é vida eterna. Terceiro lugar, o homem sem Deus é vaidade, porque a restauração vem somente do Senhor. Vamos dizer isso? O homem sem Deus é vaidade, porque a restauração vem somente do Senhor. Então, a partir do versículo 7, o Salmo então mostra uma sequência de situações em que o Senhor traz a restauração. Acompanhe comigo, versículo 7, ele fala assim: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Então, somente no Senhor há esperança, em um local onde ninguém tem o que esperar, onde tudo é vaidade, no Senhor há esperança. É uma pergunta retórica que leva a essa resposta. Eu espero no Senhor, tu és a minha esperança. Vamos dizer isso? Tu és a minha esperança. Olha o versículo 8: livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. É o Senhor Jesus que livra do pecado. Nós não vimos lá que o pecado é vaidade por causa do pecado? Quem tira o pecado do homem é o Senhor. Livra-me de todas as minhas iniquidades, que eu não seja vergonha para o ímpio, é isso que ele diz aqui, mas que eu seja limpo pelo teu poder. Glória a Deus. O salmista pecador apenas pode ver a sua vida restaurada no Senhor, e o crente também, pois Deus é que dá o perdão, a restauração. Versículo 9, ele fala assim: emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Versículo 10, tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Então, sem Deus vem o castigo, vem a punição. Mas com Deus, Ele pode tirar o sofrimento, Ele pode tirar o peso da sua mão. O castigo dado ao salmista, o sofrimento vem do Senhor. E o salmista entende isso e a esperança é o Senhor. Por isso que ele fala: Senhor, tira minha dor, o Senhor que pode tirar. E ele fala: Senhor, faça isso pela tua graça, por favor, Senhor. Tem uma tradução que coloca isso, por favor, né? Que a gente usa muito, né? Essa expressão. Pela tua graça, Senhor, eu gosto mais dessa expressão, pela graça do Senhor, tira de mim a dor. Vejam, meus irmãos, ele não fala contra Deus agora aqui, ele fala a favor, pelo favor de Deus, pela graça de Deus. Porque se o Senhor realmente resolver pesar a mão sobre nós, meu irmão, o que vai acontecer? Não é? Se Deus realmente quiser pesar a mão sobre esse Brasil, o Brasil idólatra, o Brasil corrupto, o que vai acontecer? Senhor, alivia a sua mão, tira a dor, Senhor, o Senhor é que pode fazer. Versículo 11, quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso, com efeito todo homem é pura vaidade. Então ele fala isso nesse pedido a Deus, porque só Deus pode fazer. E é Deus que destrói. Ele coloca aqui: se o Senhor pesar realmente por causa da sua repreensão, vai destruir como a traça sai comendo tudo, não é assim? Aquilo que tem de mais precioso, a traça vai lá e corrói. Hoje, meus irmãos, o crente sabe disso. O crente sabe que a restauração vem somente do Senhor. A partir do Novo Testamento a gente vê isso claro. A Bíblia vem numa progressão, a revelação de Deus mostrando o seu plano. Quando chega no Novo Testamento, é como se ligasse um farol enorme, e a gente entende, né, todo o Velho Testamento, aqueles sacrifícios, por que se fazia tudo aquilo? Representava Cristo. Então, Cristo, a promessa, o Messias chegou, e agora ele vai cumprir a promessa dada de que pisaria na cabeça da serpente, de que nos livraria. A promessa foi cumprida em Cristo, então o povo agora teria os seus pecados perdoados. A promessa de vida eterna estava ali, a esperança de restauração estava ali, completa.
porque não era só naquele momento, mas é uma restauração também para o futuro. Nós não vivemos pensando só aqui neste mundo, porque como diz Paulo, se a gente pensar só aqui, nós somos os mais infelizes, mas nós sabemos que Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos e estaremos com Ele. Glória a Deus! O Verbo vivo de Deus, o Filho de Deus, o Rei da Glória, trouxe a sua graça, se entregou por nós e aplacou a ira de Deus que era contra nós, porque nós éramos pecadores, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e agora nós temos vida, vida abundante por causa de Cristo. A restauração do Senhor, então, dá sabedoria para a vida. O que é mais importante? Aprender a palavra de Deus, a sabedoria para a vida. A sabedoria para a vida. A restauração do Senhor cura os nossos flagelos, como diz o Salmo. Cura a nossa alma. Cura também fisicamente. Cura também. Quantas pessoas que nós oramos, o Senhor trouxe a cura física. É a restauração de Deus. A restauração do Senhor tira o silêncio. Ela tira o silêncio e coloca nos lábios o sacrifício de louvor. O salmista não estava falando do silêncio? Pois a restauração do Senhor tira esse silêncio do nosso lábio e coloca louvores, adoração, gratidão. Versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, aqui eu estou falando de Pedro, 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então a restauração vem do Senhor, olha só, aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Tem outra versão que usa aqui, no lugar de aperfeiçoar, restaurar. É o Senhor então que restaura, somente dele. Só Ele pode tirar de nós, meus irmãos, o homem caído e transformar o nosso coração, um coração que quer o mal, um coração que quer o bem. Não é por nós mesmos, não, pelos méritos de Cristo. Porque o homem caído, ele quer o mal, a gente vê isso, né? Teve uma época, não sei se os irmãos lembram, acho que foi o Espírito Santo, entrou em greve da polícia, virou um caos, não é? Virou um caos. As pessoas querem, agora eu vou fazer todo o mal que está no meu coração, né? Tem um filme que ele mostra um pouco desse senso do mal do homem, que é um filme onde as pessoas podem fazer qualquer coisa durante um dia no ano, durante 12 horas. Eu não lembro o nome do filme. Pode matar, pode fazer o que quiser, é livre. O governo falou, não, nós vamos colocar isso aqui, porque aí as pessoas podem extravasar, porque está difícil de controlar o mal, elas podem extravasar, né? O mal que está no coração. Só Jesus pode restaurar. Só o Senhor Jesus. Por isso, sem Ele, não tem restauração. Se não tem restauração, é pura vaidade. Concluindo, meus irmãos, o homem sem Deus é pura vaidade. Pois todo homem é pecador. Pois a vida nessa terra é muito breve, não faz sentido. Pois somente no Senhor há completa restauração. E o salmista então completa, ele conclui esse salmo, nós também vamos usar na nossa conclusão, a partir do versículo 12, com essa petição. Ele pede a Deus, ele fala assim, ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou peregrino, sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Versículo 13, desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Então ele pede por socorro a Deus nessa situação. Sem o Senhor não tem como, é vaidade. Então, Senhor, me socorra. Clama a Ti, escuta o meu grito, veja as minhas lágrimas. Eu sou pecador como os meus pais, eu preciso do Senhor em minha vida. Traga alento, Senhor, a minha alma. Não olhe para mim com o teu olhar de punição, não, porque eu mereço mesmo, mas olha para mim com graça, com graça. E que eu tenha essa graça aqui nessa terra antes que eu deixe de existir. Derek Kidner diz para esse salmo aqui, ele fala que são como cânticos da noite, que revelam algo de desnorteamento que existia com respeito ao homem, que não foi dissipado até o Novo Testamento, quando chega o verbo que se fez carne, e agora, com o verbo que se fez carne,
a gente começa a entender que a vida é vaidade. Se você olhar só para o Salmo, sem o Novo Testamento, de uma forma literária, você vai falar, então a vida é só vaidade. Mas quando você pega o Novo Testamento e coloca junto, esse Salmo já aponta para Cristo, a vida é vaidade sem Deus, mas com Cristo nós temos vida eterna e abundante. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos humilde, em humildade. Porque nós somos fracos, meus irmãos. Não é? Talvez muitos de nós gostariam de ouvir mensagens diferentes, que é o que o mundo fala. O mundo prega diferente, que você pode, que você vai conquistar, que você, né, o teu sonho você pode conquistar. Um famoso qualquer que conseguiu, ele o único no mundo inteiro, fala, qualquer um pode conseguir seu sonho. Pô, qualquer um, o cara é um só no mundo inteiro. Né? O Salmo está dizendo que nós não conseguimos sem Deus. Não conseguimos. Com Cristo sim, sem Ele não. Então o nosso coração não pode ser soberbo, tem que ser humilde. Precisamos de Jesus. Tenha humildade no seu coração, que nós tenhamos humildade no nosso coração, que não sejamos triunfalistas. Nós seremos igreja triunfante na glória. Nós somos mais que vencedores e seremos no final, em Cristo, não por nós mesmos, pelos nossos méritos. Por isso que Pedro diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Em primeiro lugar, viveremos com humildade. Em segundo lugar, como viveremos? Viveremos clamando pela graça de Deus. Já que a situação é essa, nós dependemos da graça de Deus. A maravilhosa graça que nós cantamos. Já que a nossa vida é breve, nós vamos recorrer àquele que é eterno. Senhor, derrama a tua graça sobre nós. A oração final do salmista não instiga a orar assim, a buscar a Deus para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados, pela graça dEle, para que o Senhor nos guie pela graça dEle. Suplicamos a Deus para que Ele derrame a sua graça sobre nós e tenha misericórdia de nós, para que Ele cure as nossas doenças, pela graça dEle, para que Ele afaste de nós as iniquidades, pela graça dEle, para que Ele não pese a mão sobre nós, pela graça dEle. O dia final se aproxima, meus irmãos, e a igreja do Senhor será restaurada completamente, mas os que estão longe do Senhor serão destruídos. Terceiro lugar, como viveremos? Viveremos anunciando a mensagem do Evangelho. Esse salmo mostra ali o silêncio do pecador, não é o silêncio dos inocentes, o silêncio do pecador. Davi silencioso para não pecar, mas mesmo assim ele pecou por omissão. Meus irmãos, a igreja não pode se omitir, ela tem que pregar o Evangelho, tem que anunciar a palavra, tem que dizer ao mundo que há solução, em Jesus Cristo há solução. Aqui estamos sujeitos aos males, aos piores males deste mundo, e a história mostra, não é? Esses males, o pecado está cada vez, parece que ficando maior e mais grave. Devemos levar o remédio da palavra de Deus. Não pequemos por omissão. Matthew Henry diz que às vezes pode ser necessário manter o silêncio, mesmo com boas palavras, mas em geral estamos errados quando retrocedidos ao nos envolvermos no discurso edificante, ou seja, em outras palavras, quando nós não falamos do discurso edificante, da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus, ele fala, normalmente nós estamos errados. Falemos de Cristo ao mundo, meus irmãos. Eu disse que no Rio Grande do Sul tem, guardou o número? 497 municípios. E desses municípios, quantos não têm a presença da igreja presbiteriana? 464. Não é impactante o número? Agora eu te falei de Minas também, não foi? Porque a gente fala, não, mas lá, né, então, teve um acordo entre a presbiteriana e os metodistas, luteranos, que eles, o Brasil era grande, então no início falou, não, deixa, uns vão para lá, outros vêm para cá. Mas a igreja luterana, de uma certa forma, e metodista, se tornou liberal, um pouco liberal. E nós que estamos firmes na palavra, dedicados à palavra, falamos, temos que ir para aquele sul. Né? Quando eu estive lá, me lembro quando eu cheguei lá,
2009. E aí, tinha pouquíssimas igrejas. Na capital tinha 3 igrejas, ou 4, 3. Né? E a igreja presbiteriana estava começando a investir lá em vários outros municípios do interior, para o crescimento da igreja. Mesmo assim, o número é impactante. Agora, olha Minas Gerais. E fala, não, é porque é lá. Aqui em Minas não, é todo mundo. Né? Quantos municípios tem em Minas? 853. Quantos municípios não têm igreja presbiteriana? 542. Sabia disso? Eu não sabia até hoje, quando eu vi esses dados. Né? Por exemplo, Carmópolis de Minas não tinha. O Edson está lá, implantando a primeira igreja presbiteriana, Carmópolis de Minas. Quantos outros municípios não tem? Irmãos, devemos anunciar o Evangelho. A palavra de Deus que muda o coração. Porque ela vai dizer para um homem que está procurando só a vaidade do coração dele, que vale a pena viver com Cristo. Com Cristo é vida eterna e abundante. Sem Cristo é a vaidade da vida. Feche teus olhos. Deus abençoe. Vamos orar. Vamos nos humilhar diante do Senhor.